Olá, aqui é o Melina Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Antes de começar, aqueles recadinhos básicos, né? Se você acompanha a gente pelo YouTube, não esquece de verificar se você já é inscrito no canal, se você clicou ali no sininho para ser notificado quando a gente publica vídeos novos, deixar o seu comentário, dar o seu like. Né? Isso é muito importante para dar relevância para o canal. Né? Então é importante para a gente, não custa nada para você e você, aliás, também é comunicado quando a gente já coloca vídeos novos, o YouTube reconhece o seu interesse e notifica. Né? A mesma coisa o Instagram. Se você segue a gente pelo Instagram, verifica se você realmente ali está seguindo o perfil, dá o seu like, faz o seu comentário, compartilha. Né? Isso é fundamental para a gente, para dar relevância realmente para o nosso conteúdo. Né? Eu lembro também que se você prefere nos ouvir, como muita gente prefere, gosta de ouvir no formato podcast, a gente está em todas as principais plataformas de podcast. É só procurar lá o Falando de Loja e ouvir o Papo com o Lojista, que toda semana tem lá um episódio novo para você ouvir. Spotify, Deezer, Apple, enfim, todas as principais plataformas você vai encontrar a gente. Beleza? Dados os recados, então, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é um tema muito relevante e já muitos até me pediram para abordar esse assunto e tal, e eu coloquei um título bastante provocante, que é Você só é dono uma vez por ano. Não é? Como assim? Né? O que isso significa na prática? Vamos lá, vamos pensar um pouco, vamos fazer a nossa reflexão semanal. O empreendedor, de maneira geral, né, você tem duas características: ou o investidor ou o empreendedor que executa uma função na empresa, ou seja, participa da atividade laboral. Né? Então, a gente já começa por aí. Bom, vamos diferenciar. Você é um empreendedor investidor, ou seja, alguém tem uma ideia, procurou você, para você com capital, para poder investir, patrocinar aí o investimento numa ideia, etc. e tal, mas não vai desenvolver uma atividade, né, um trabalho específico dentro da empresa, dentro desse projeto. Então você é um investidor, um empreendedor investidor. Né? Você não tem. Como que vai ser a sua remuneração? Bom, você não tem prolabore. Né? O prolabore, como a própria palavra diz, prolabore. Laborar é trabalhar. Né? Então, pelo trabalho, remuneração pelo trabalho. Então, você tem dois tipos, basicamente, né? Isso é muito básico, mas é fundamental ter isso muito claro. Né? Prolabore é salário de investidor, de patrão. Então, é salário pelo trabalho. Então, você tem dois tipos, basicamente, de remuneração. Não é? Como eu ia dizendo. Se você é só um investidor que não trabalha, né, que não desempenha uma função, uma atividade laboral na empresa, então você só vai participar da distribuição de lucros. Né? Não tem salário, não tem prolabore. Por quê? Porque não trabalha, porque não desenvolve uma atividade laboral na empresa. Né? Já o sócio que trabalha, então ele tem uma remuneração, um prolabore, que é o salário pelo seu trabalho. Né? Ou seja, é quanto ele vai ganhar para desenvolver essa atividade na empresa. Isso é o prolabore. Não confundir com retirada de lucros. E por que eu estou insistindo e sendo detalhista nessa parte aqui? É para a gente fazer algumas reflexões. Primeiro, eu vejo muito, mas é muito comum e impressionante que isso só acontece com lojas pequenas, com empresa pequena, que o empresário usa o caixa da empresa como caixa único, né, como a carteira e a carteira pessoal e o caixa da empresa. E não é bem assim. Né? Eu conheço empresas até com porte razoável, com faturamento expressivo, e onde o diretor da empresa faz uma maçaroca aí com recursos próprios de despesas pessoais com despesas da empresa e acaba complicando tudo, apesar de dizer que não faz. Só que quando a gente vai olhar, vai verificar no detalhe, percebe que faz e faz muito. Né? Eu quero trazer já de cara exemplos dessa natureza que eu encontrei, né, que são histórias de vivência, de experiência da gente. Uma delas, eu me lembro, estava atendendo uma rede de lojas, com bastante lojas, com mais de 300 funcionários e tal, e o empreendedor, o empresário, construindo, né, construindo uma casa para ele e tal. Então, primeiro investiu em terreno, mas escolheu lá uma localidade, tal, num condomínio até de prestígio, é, então comprou esse terreno e depois começou a obra, a construção, comprando materiais, né, pagando pedreiro, arquiteto, engenheiro e aquela coisa toda os gastos que não são poucos, não é?
enfim, para fazer, para realizar lá a obra da sua casa, né? Um projeto bacana, muito bonito e tal, enfim. Mas essas despesas iam sendo, né, pagas pela loja, pelo caixa da loja, né? E era comum, eu me lembro de, às vezes, o arquiteto passar numa das lojas e com uma autorização lá do diretor para poder fazer uma retirada de X e tal, e aquilo ia sendo lançado no caixa da empresa e tal, e eu me lembro na época eu dando consultoria e o empresário reclamando que estava difícil, estava complicado, né? Apertado, tinha que fazer promoção, e apertando a equipe de vendas e tal. E quando a gente ia ver, o problema não era operacional. O problema é que foi feito um investimento não operacional, ou seja, não relacionado com as atividades, com os objetivos, né, a atividade fim da empresa, sem um mínimo planejamento. Não foi feito um planejamento qual era a capacidade de caixa da empresa para fazer essa retirada para o sócio. Porque, na verdade, é uma retirada que o sócio está fazendo. Mas não se fez esse planejamento. Achou que podia ir lançando lá na loja e tal. Resultado, né? Quando eu fui questionar e conversar com o lojista, eu perguntei sobre quanto era o prolabore dele, se ele tinha dimensionado adequadamente e tal. Olhando as despesas, tal, a gente olhou o relatório de despesas da empresa, né, das lojas e tal, loja a loja, unidade a unidade, ele consolidado, puxamos o DRE e tal, eu conversando com o financeiro, e a gente viu que a operação em si estava bastante equilibrada. O problema era a retirada prolabore, né? Só que quando eu questionei o lojista, como é que está seu prolabore? Não, está normal, o prolabore é tanto, né? Porque ele não considerava os investimentos que ele estava fazendo na obra como retirada prolabore, né? Simples assim, né? E aí a hora que eu mostrei para ele, eu falei, olha, isso aqui não é investimento da empresa, é investimento pessoal, né? Então, não se pode confundir investimentos pessoais, eu não estou nem falando de despesas pessoais, estou falando de investimento mesmo, né? Às vezes compra um consórcio, investe num terreno, está fazendo uma obra, ou comprou um veículo, como eu também vejo, comprou uma caminhonete nova lá e tal, e o carnê vai para a loja, né, o carnê de financiamento ou do consórcio, enfim, da operação aí de liquidação desse veículo, é a loja que vai pagando, só que o empresário não lança lá na conta dele, né, como prolabore. Se o bem, o investimento que está sendo feito é para uso pessoal, é de caráter pessoal, não é da empresa. Isso tem que ser separado. Né? Até para que se avalie corretamente se a empresa está dando os resultados planejados, esperados que ela se imagina que ela dê. Não é verdade? Então, como é importante fazer isso e não se enganar? Né? Então, investimentos pessoais, eles devem ser separados e não confundir Prolabore com retirada de lucro. Né? Como funciona? Como deve ser? O Prolabore é o salário que vai se estipular e mensalmente a empresa então vai pagar, assim como paga o gerente, como paga vendedores, como paga o pessoal de retaguarda, enfim, como paga os colaboradores, o diretor da empresa que trabalha também vai ter o seu salário, vai ter o seu prolabore baseado nas condições que a empresa tem de efetivamente pagar. Né? Porque eu também vejo situação onde não, tira o prolabore, mas quando você vê lá, tem prolabore de 30, 35, 40 mil reais numa empresa que ela não tem condições, ela não tem faturamento líquido, receita líquida, não disponível para pagar tudo isso de prolabore para um diretor. E aí sacrifica a operação. E a loja sempre com dificuldades e tal. E aí quando eu vou conversar com o lojista, como é importante, eu lembro a eles o seguinte, gente, a empresa é que é o seu negócio, ela que vai dar o seu sustento, os seus lucros. Se você sacrifica a empresa, se você estrangula a empresa, a sua capacidade de fazer os investimentos necessários, de honrar os seus compromissos, de ter liquidez, de ter capacidade de competir com excelência, de ter uma equipe realmente bem remunerada, enfim, de ser saudável financeiramente, você sacrifica a empresa por conta de, às vezes, vaidade pessoal ou investimentos numa hora inapropriada, por falta de planejamento, só olhando o aspecto da vaidade, isso vai provocar problemas graves, que vão impactar em toda a operação, podendo até comprometer seriamente o negócio, como eu já vi, empresa que acabou entrando em declínio e de tal maneira que teve que ser fechada porque
inviabilizou por conta de má gestão da diretoria e não porque o negócio era ruim. Não é? Então, como é importante se fazer esse planejamento bem adequado. Eu também vejo lojista que se engana nas despesas operacionais do dia a dia. Não é? Compra do supermercado, a academia de ginástica que faz, a prestação do colégio dos filhos, que vai jogando ali no caixa e tal, a loja vai pagando, e aquilo não é lançado como Prolabore. Depois o próprio lojista se engana, porque quando ele tira um relatório que ele olha, não, meu Prolabore é X. Né? Só que tem uma série de despesas ali que são pagas pela loja, que não são despesas da loja, são Prolabore. Né? Então isso deve ser lançado na conta, no Prolabore, né? Na conta do patrão ali, que é o seu salário. E retirada de lucro, é uma vez por ano, que você vai fazer o balanço, vai fazer a puxada, ver quanto tem disponível de lucro líquido acumulado, né? E aí uma parte é reaplicado na empresa e uma parte, então, você vai fazer a sua retirada aí sacar uma parte do seu lucro que é justo, é correto. Se você gerou o caixa, se você gerou o lucro, reservou a parte da empresa para que ela realmente tenha a capacidade de expandir os seus negócios, se atualizar, se modernizar e etc. É nada mais justo que você tire o seu lucro para aí sim fazer os seus investimentos pessoais. Percebe? Então, como é importante ter essa clareza para fazer essas diferenciações, porque é muito comum acontecer esse tipo de situação que eu estou colocando aqui. E isso compromete a empresa, não é saudável. Não é? Como é importante saber o momento exato de você retirar, de você fazer os investimentos, quando a empresa já tem maturidade, já tem faturamento, rentabilidade suficiente para suportar esse tipo de retirada ou esse tipo de investimento pessoal que os sócios fazem. Se tiver cautela, se tiver planejamento, controle, acima de tudo, controle, e essa educação financeira, pode ter certeza que isso ajuda muito a você construir uma empresa sólida, que expande, que vai crescer e que vai sim gerar frutos muito interessantes que vão permitir uma vida próspera, uma vida de conforto e tal para o seu investidor, para o seu empreendedor. Mas tem mais coisas aí. Esse é um aspecto que eu queria trazer aqui de início. Então, não confundir retirada pro labore com retirada de lucros e nem misturar despesas pessoais com despesas da loja. Né? É fundamental ter essa disciplina. Né? E isso tem que ser rigorosíssimo. Tem que dar instruções realmente lá para o seu financeiro e dizer assim, olha, todo e qualquer real que eu retirar aqui, ou alguém da minha família retirar aqui no caixa da loja, é para lançar no Prolabore. E eu preciso ter o meu limite é X. Então, se você não der um exemplo, se você não for disciplinado, realmente e não planejar, estipular um Prolabore que seja adequado ao perfil, como eu já vi, inclusive falando agora do outro lado, da experiência que a gente já viu também, do outro lado que eu digo, eu estava aqui criticando, agora tem um outro lado também extremamente positivo e de consciência que eu achei magnífico, que eu quero compartilhar aqui com você também, que uma vez eu ouvi um lojista, eu conversando com ele e tal, e uma concessionária de automóveis ligando para ele e tal, propondo trocar o carro e tal, e ele virou para mim e falou, Hermelino, eu até poderia trocar de carro, mas a gente está passando por um momento aqui na empresa que de sacrifício, as vendas caíram muito e tal, então a gente não está podendo melhorar o salário do pessoal, não está podendo dar premiações melhores e tal, ou seja, remunerar melhor a equipe que ele teria, que ele tinha vontade de fazer, mas não tinha condições, dados os momentos, que a hora que você puxava ali os relatórios e analisava a empresa, realmente estava ali em um momento, como toda empresa passa, né? Aquele momento crítico e tal ali. Então, e esse lojista, apesar de ter condições de trocar de carro por um carro novo, um carro zero, né, ele disse, menino, não vou fazer isso porque é uma falta de respeito com os meus colaboradores. Não faz sentido. Né? Ainda que eu, por conta de outros negócios, de outras fontes de recurso que eu tenho, eu possa trocar de carro e chegar aqui na empresa com um carro bacana, um carro zerado, né? Isso é uma ofensa para a minha equipe, porque a gente aqui está passando por momentos de aperto e tal, e aí eu chego aqui com um carro novo, né? E eu achei assim magnífico essa consciência, sabe? Inclusive cumprimentei esse lojista, falei, olha, como isso é fantástico, esse respeito, essa consideração pelos colaboradores, porque nem todo mundo vai entender. Então, puxa vida, aqui a gente está passando um momento de aperto, né? Todo mundo aqui com o cinto no último buraco ali, apertando, fazendo os
os seus sacrifícios e tal. E aí chega o diretor da empresa de carrão novo, encosta aqui, poucas pessoas vão entender ou vão saber que ele tem outras fontes de receita ou que aquilo é uma reserva antiga que ele já tinha, enfim, não é verdade? Então é importante ter essa clareza, né, esse discernimento, para que a gente conquiste o respeito e o próprio engajamento dos colaboradores. Né? A gente ouve muito falar, a gente precisa de uma equipe engajada, a gente precisa que o colaborador vista a camisa e tal, mas é importante que a gente construa um ambiente e um discernimento com relação a isso, partindo do exemplo, não é? Do exemplo maior de cima. Então, como é importante isso? Bom, esse é um pacote de informações que eu queria trazer aqui e lembrar você. É importante a gente ter consciência e clareza sobre isso para que não se cometa esses equívocos e acaba comprometendo a empresa. Não é? Outra coisa que eu encontro muito é o lojista que quer resolver o problema da família. Né? Então contrata a cunhada, contrata o sobrinho, tem 3 filhos trabalhando na empresa. Ok, em princípio, né, o fato de ser cunhado, filho, ou seja o que for o grau de parentesco, não é bem o caso. Mas a pergunta fatal, a pergunta primordial é: tem competência para desenvolver a atividade na qual está comprometido na empresa? Está lá porque tem competência ou está lá porque é filho? Está lá porque é cunhado? Está lá porque é sobrinho? Não é? E aí a gente começa a ver, e eu conheço empresas assim, onde o empresário quer resolver o problema da família toda. Ele começa a empregar, tem 2 cunhadas, tem um sobrinho, tem 3 filhos, desenvolvendo ali, e cada um se achando como um pseudo-diretor, ou um semi-diretor, ou alguma coisa dessa natureza, como a gente vê, né, o nariz empinado, querendo dar ordem. Eu já vi uma rede de lojas do sobrinho que passava nas lojas e dava instruções, mandava trocar a sessão de lugar, tira daqui, põe para lá, não sei o que, porque eu não gostei desse jeito e tal, e ia embora. Causava aquele tumulto na loja e ia embora. Né? Largava ali aquele BO, aquele problema para o gerente resolver. Às vezes eu na consultoria passava na loja, eu chegava lá e me chamava: Vermelhinho, pelo amor de Deus, o que eu faço? A gente acabou de organizar aqui todo um planograma, né, a distribuir para distribuição de mercadorias, alocação de espaço, exposição, etc., vitrine, né, toda alinhada com a campanha que a gente está fazendo, com os destaques de produtos que a gente está promovendo aqui, etc, etc, etc. E aí chega aqui o fulano e dá um monte de ordens, o que eu faço? Eu obedeço, não obedeço, né? Como é que fica? Percebe? Porque esse é um dos problemas né, um dos problemas que vão acontecendo. Né? Depois a gente vê a questão dos gastos. Né? Gasta telefone, gasta isso, gasta aquilo, tem combustível, tem uma série de outros penduricalhos ali no salário que às vezes os outros colaboradores da empresa não têm, os outros funcionários não têm. E vai criando um certo diferencial porque que tem certos privilégios, porque é padrinho, porque é sobrinho, porque é afilhado, porque é não sei o quê. Isso vai criando. Olha, isso é a pior clima que a gente vai criando dentro da empresa. Né? Não é produtivo, as despesas sobem, gera ambiente de conflito, né? Cria. Enfim, é tudo de ruim. Então, eu sempre coloco isso. Né? Eu mesmo, na minha empresa, né? Eu, Hermelino, na minha empresa, trabalho com 2 filhos, tem 2 filhos que trabalham comigo. Né? Mas não é porque são meus filhos, é porque eles têm capacitação para desempenhar, para desenvolver a atividade a qual eles se comprometeram a fazer. Né? E tem que fazer melhor do que eu contratar um externo. Então, e outra é ser sócio. Então, é o investimento junto, não é porque é filho, né? Não é patrocínio, né? Mas é realmente colocar ali recurso financeiro ou trabalho equivalente e tal para valorizar e até se valorizar, né? Porque aquilo como diz o ditado, aquilo que vem de graça não tem muito valor, né? Agora, quando você suou muito, batalhou para conquistar aquilo, nossa, aquilo tem um valor, você preserva muito mais porque sabe o duro que teve que dar para conquistar aquilo. Então, isso é válido também na empresa, quando a gente vai lidar com esse tipo de situação. Então, não é porque é parente, não é porque é familiar, que automaticamente a gente tem que ir alocando dentro da empresa. Já passei por situação, já tive situação em empresa, onde eu tive que chamar o empresário e numa situação de consultoria que a gente estava trabalhando, e recomendar, dizer assim: olha, é mais barato você pagar um salário para o teu filho, mandar ele para a praia, deixa ele na praia lá, pegando onda, curtindo a vida, então ele não aparecer aqui que é mais barato, porque
além dele retirar um salário, ele gasta combustível, a conta telefônica dele, que é paga pela empresa, é um absurdo. Né? Ele interfere em tudo, mexe em lugares onde não devia, mexe com pessoas que não devia, gera conflitos, vai embora, não tem compromisso de horário, dá contraordens, ou seja, vai criando um problema, né? E cria um constrangimento, porque as pessoas acabam não dando feedback, o próprio diretor não sabia de todas essas informações, porque pelo fato de ser filho, as pessoas tinham medo de fazer o comentário, de fazer a crítica, né? Ficam de certa forma constrangidas. Enfim, isso vai comprometer na empresa de tal maneira que não é saudável, não é positivo. Então, é importantíssimo se tomar esses cuidados. Então, quando for questão de família dentro da empresa, é fazer uma avaliação crítica. Eu me lembro, eu mesmo já trabalhei com meu pai no começo da minha vida, né, da minha vida profissional, logo no princípio, e meu pai me ensinou dessa maneira. E como eu era filho, era ao contrário. Né? Eu tinha que dar exemplo, eu tinha que ser melhor que todo mundo, então eu tinha que trabalhar mais que os outros, e eu ganhava menos que os outros. Enfim, não precisa ser assim também. Né? Mas é importante que os outros colaboradores enxerguem naquela pessoa que está ali, não porque é filho, não porque é sobrinho, não porque é cunhado, não porque tem um grau de parentesco ou algum tipo de proteção com a diretoria, com o dono da empresa que está ali, mas está ali porque tem competência, porque tem capacidade de entregar resultados de excelência, porque agrega ao conjunto da empresa, porque tem os fundamentos, né, as habilidades, os conhecimentos pertinentes para estar ali. Né? Então, como é importante isso? A máxima que eu estou trazendo hoje é: você só é dono uma vez por ano. Né? Então, por quê? Uma vez por ano, quando você fecha o ano, que você faz o balanço, que apura, deu lucro, o lucro está disponível, está aqui, porque não é o tema hoje, mas é muito comum a gente ver que lojista converte lucro em estoque, né? Por mau planejamento de compras e acaba convertendo lucro em estoque, chega no final do ano, tem lucro, deu. Né? A hora que você puxa o DRE, deu lucro. Mas cadê esse lucro? Está tudo em estoque, está imobilizado em estoque, né? Que está lá envelhecendo, perdendo valor. Né? Então, como é importante esse planejamento para que aí sim, quando você chega no final do ano, que você fecha um exercício, né? Você puxa lá todo um balanço e faz uma análise, bom, estamos com lucro, estamos com um recurso disponível para fazer a divisão de lucros e tal, a retirada de lucros e a parte, não esquecendo da parte de reinvestimento na empresa, como é importante a gente ter esse discernimento para manter a empresa sustentável, lucrativa, com capacidade de competir. Né? Enfim, então, em resumo, você só é dono uma vez por ano, prolabore é salário, e salário é pelo trabalho. Toda e qualquer retirada de despesa que seja de cunho pessoal ou investimento que não é diretamente da empresa é prolabore. E prolabore deve ser limitado, deve ser planejado, deve ser pensado do tamanho que a empresa suporta. Não é? Para que, acima de tudo, você dê exemplo. Não é? E, de mais a mais, esse exemplo, né, como eu comentei aqui desse lojista, que decidiu, apesar de ter condições, decidiu não trocar de carro naquele momento, porque ele estava num momento de sacrifício dentro da empresa e quis mostrar, dar o exemplo de um comportamento mais seguro, mais restrito, mais compatível com aquele momento da empresa, porque é incoerente, eu já vi isso acontecer. Né? Empresa passando por dificuldade, eu já vi situação até de salário atrasado e o lojista chegando ali naquela caminhonetona nova, toda luxuosa e tal, e isso é uma ofensa muito grande para quem está ali sendo exigido, sendo pedido sacrifício, passando por um momento crítico e vendo o lojista ali numa certa soberba, né? No exibicionismo de luxo e tal, não faz muito sentido, ainda que isso fosse possível, que fosse de outras fontes, etc. e tal. Mas o colaborador, o funcionário ali, ele não entende muito bem, aquilo é agressivo. Então, como é importante esse exemplo, não é? Essa conduta, essa questão dos valores de fato, não é? Da solidariedade, do engajamento, do estar junto, e é dessa maneira que a gente constrói empresas sólidas, fortes, que realmente conseguem atingir seus objetivos, não é? Que superam obstáculos. Enfim, é equipe que faz toda a diferença. Não é? Você com uma equipe competente, comprometida, engajada, né? Focando nos objetivos da empresa, tendo consciência que precisa conquistar e fidelizar os clientes, que tem meta para bater, que precisa dar lucro, que somente com lucro a empresa tem capacidade de remunerar bem, de crescer, expandir os seus negócios, enfim,
Não é? É dessa maneira que a gente consegue construir um negócio sólido, rentável e perene, né? Que vai durar no tempo aí, gerando os resultados necessários. Então, é fundamental ter todos esses controles e essa era a mensagem que eu queria trazer hoje, né? Ter o seu DRE bem controlado, né? Quais são as despesas fixas, variáveis, né? Quanto que você pode comprometer de prolabore, ter essa postura, essa conduta equilibrada, que isso vai vai promover todo esse engajamento que é saudável para a empresa. Beleza? Se você discorda, se você tem alguma sugestão, se você tem algum comentário para fazer, comenta aqui embaixo. Como é importante esse debate, essa troca de ideias, isso promove o crescimento para todo mundo. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.